we've all said, when we made this movie... Eu tava vendo essa entrevista com a Jamie Lee Curtis e o Ke Huy Quan nesse programa de rádio, até que... You were amazing. Love, Jay. And this is the note that Jamie gave me. So You are Isso meio que tem sido a constante na promoção desse filme, sabe? Sempre você tá vendo os atores, os produtores, as pessoas envolvidas, os diretores, sempre muito emocionados, sabe? Como o grande feito, não só de ser um filme independente, mas o que ele conquistou, a realização e a importância do filme, não só para o lado deles profissional, mas pro lado deles pessoal, sabe? No, this is something I've been waiting for a long time. Finally, somebody understood that I can do all these things. What was painful for me was my family, knowing what I was going through. Michelle Yeoh is the reason that for the rest of my life, you will say Oscar-nominated actress Jamie Lee Curtis. Because the truth is that, oh no, I do get emotional. Oh no. Isso me fez pensar, por que esse filme causou isso nas pessoas? Por que esse filme conquistou tanta gente, eu incluso? Então o que eu quero fazer nesse vídeo aqui é uma análise desse filme com spoilers, não só dos aspectos técnicos do que eu acho que faz ele ser um filme bem fora da curva e bem diferente do que a gente tem visto ultimamente, mas dos aspectos mais introspectivos, dos temas do filme, das minhas interpretações do filme, sabe? E por que eu acho que esse Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é o novo Matrix, é o Matrix dessa geração? O Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é esse filme da A24 que é difícil você colocar ele dentro de uma caixa específica. O que ele é exatamente? Ele é um filme de ação? Ele é um filme de ficção científica? Ele é um drama familiar? Ele é tudo, ele é nada, sabe? Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto dele, sabe? Essa questão da direção dos Daniels. I'm Daniel Kwan. I'm Daniel Scheinert. Que tinha feito lá o Swiss Army Man, lá com o Daniel Radcliffe e o Paul Dano, que é um filme que também no primeiro momento você acha que vai ser uma comédia de um cadáver que peida, e você assiste o filme ali, ele tem mais interpretações, ele tá falando sobre outras coisas. Muitas vezes o que você tá vendo ali no primeiro plano, ele é só uma alegoria pra uma discussão maior, sabe? E eu acho que esse filme faz exatamente isso, que é você mesclar diferentes gêneros dentro de um filme, e que ele funciona de uma forma coesa, de que um lado alimenta o outro. Não é como se o filme parasse, agora ele vai ser engraçado, agora ele vai ser de ação, agora ele vai ser disso, agora ele vai ser aquilo. Mas o filme alternar entre todas essas batidas e ela funcionar harmonicamente como se fosse uma música, sabe? Como se os Daniels estivessem ali, se fossem os maestros de uma orquestra. Qualquer outro filme que vai falar sobre o multiverso, ele pode até pirar e mostrar coisas diferentes, tentar quebrar a tua cabeça em conceitos e viagens, mas no fim a história continua sendo sobre humanos, ele continua seguindo sobre humanos. Esse filme não faz isso aqui. Se ele vai fazer uma brincadeira com uma evolução diferente, onde um Homo sapiens morreu e você gerou um outro ser humano com dedos de salsicha, que parece que vai ser só uma piada no filme, e isso vira um tema até o final do filme. Se a Evelyn vai fazer uma brincadeira e ela confunde o tema, em vez de Ratatouille, ela fala Hakakuni, como se ela estivesse vendo um filme da Vídeo Brinquedo, você fala, isso vai ser só uma piada no filme. E ela é encaixada dentro da história até o final do filme. Enquanto blockbusters vão tratar o multiverso de uma forma bem contida, né? Ele vai pirar um pouquinho, mas depois ele volta pra aquilo ali, aquela formulazinha pra você não ficar muito confuso, ou se ele vai te falar sobre fragmentação de timeline, outras versões de você mesmo, mas ele tem que ser bem cadenciadinho, bem didáticozinho pra você não se perder. Mas é um filme que ele vai se fragmentando dentro dele mesmo, ele vai criando novos multiversos dentro dele mesmo. Então você começa acompanhando a história em uma timeline e essa timeline começa a se quebrar dentro do próprio filme. Então o filme te desafia, sabe, a você quebrar a tua cabeça e tentar acompanhar essa história, sabe, e sendo o mínimo didático, o mínimo de te dar as ferramentas pra você entender como funciona aquele mundo ali e você tentar acompanhar aquilo ali, sabe. Então eu acho que ele é necessariamente excessivo, porque a própria história tá falando sobre esse barulho, esse ruído de você conseguir ver todos os multiversos, outras versões, outras possibilidades, tudo ao mesmo tempo. Então como é que... Eu acho que o filme ele tenta passar o que a própria Evelyn tá sentindo nessa descoberta pra gente como espectador. É a mistura de gêneros, é a mistura de linguagem, é a mistura de formatos de tela. Uma hora o filme vai ser um filme de ação, uma hora o filme vai ser um filme de ficção científica, uma hora o filme vai ser um filme de aventura mais clássico,
clássico, uma hora o filme vai ser um filme de comédia, outra hora ele vai ser um filme existencialista, outra hora ele vai ser um drama europeu, e por aí vai. Esse é um dos maiores fatores que eu acho que o trabalho desses dois foi simplesmente genial, porque é muito fácil a gente falar quando você tem a obra pronta, mas você conseguir juntar esse quebra-cabeça e ele funcionar de uma forma coesa, narrativa, e uma coisa alimenta a outra dentro da história, ela não parece que tá sobrando, eu acho que é um puta trabalho absurdo, sabe? Que poucos conseguem. Here, right now, there's no letterboxing. This is a 1:8:5 framing, which is like usually what you would use for a drama or a rom-com or something like that. And then later on, you'll see we go down to 2:3:7. We go to anamorphic, and we actually shot with anamorphic lenses. It's the color, it's the lenses we used, everything about it, the performances, the music. And then there's like a thematic point to it too, to juxtapose physical pain, you're getting beat up, with discussion about divorce. I'm not trying to hurt you, and then you cut to someone really trying to hurt you. Além de que o outro aspecto pra conquistar a galera é o próprio talento envolvido, sabe? Eu já começo mesmo com o James Hong, que faz aqui o Gong Gong, né? Faz o patriarca ali da família, que é um dos atores mais clássicos de Hollywood, é um dos maiores representantes, né, da comunidade sino-americana. O cara tem mais de 450 títulos no IMDb, faz filme desde os anos 50, e o papel dele mais icônico, obviamente, é em Aventureiros do Bairro Proibido. Daí a gente passa pra Michelle Yeoh, que é outra também que tá aí ralando há muito tempo, sabe? Sendo talvez a maior representante de atrizes asiáticas que fazem ali a ação, o Kung Fu, sabe? Uma coisa, tipo, uma versão feminina do Jack Chan, basicamente, sabe? O Ke Huy Quan, que era um dos atores mirins mais queridos de Hollywood, presente aí em filmes que estão com a gente, cara, que marcaram a nossa infância e que desapareceu, porque simplesmente não tinha mais oportunidade de trabalho pra alguém com a origem dele, sabe? Então você acaba criando um pouco essa vibe de renascimento das cinzas, que é uma coisa que todo mundo gosta desse tipo de história, sabe? E eu adiciono nessa brincadeira Jamie Lee Curtis também, sabe? Que por mais que não tenha um papel gigante aqui nesse filme, é uma atriz que já tá há muito tempo em Hollywood aí entregando papéis que a gente gosta bastante, sabe? Seja ela em True Lies, seja ela em Sexta-feira Muito Louca, seja ela própria agora no Entre Facas e Segredos, e ela como a cara da franquia Halloween, sabe? É uma mulher completamente ativista e que, hoje em dia, não sei se é por conta da idade, né, de ter menos oportunidades e tal, é uma pessoa que tá muito engajada na promoção dos próprios filmes que faz, sabe? Que parece estar muito feliz e muito ali comprada com os filmes que faz. Isso é muito legal. I just won an Oscar! We want to dedicate this to the mommies, all the mommies in the world, to our moms. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Mom, I just want an Oscar. Então, calma, eu acho que eu te garanto que até o final aqui você vai concordar comigo. A comparação desses dois filmes se vale muito. Tem vários aspectos que fazem o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e o Matrix serem filmes irmãos, sabe? O Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo ser a nova versão, ser o Matrix dessa geração. Primeiro, as comparações mais óbvias. Obviamente a questão da arte marcial, principalmente de ter um Kung Fu presente, muito presente nos dois filmes, e aquela puta coreografia, né, de luta bem feita, bem filmada, sem aquela coisa que vários outros filmes caem, daquela câmera tremida, aquele corte, de você fazer ali, né, aquela luta bem paradinha, bem limpinha, onde você consegue ver aquele balé, né, entre os personagens. Você tem a questão dos ícones visuais. O Matrix ficou marcado com a questão do sobretudo, do couro, dos óculos, aquela toda estética esverdeada de Matrix. O bullet time que ficou icônico, sabe? E o Tudo é a mesma coisa. A coisa das mãos de salsicha, que já fica icônico, o Hakakuni, a brincadeira do bagel, e os olhinhos da empatia, que foram os símbolos mais fortes usados, inclusive, no marketing do filme. O download de habilidades novas, né? E essas regras do mundo como um todo. Pra você se conectar com outro multiverso, você tem umas regras da aleatoriedade que você tem que fazer, onde você vai ter um operador que vai, através do seu gesto, vai te permitir conectar com o seu outro eu. É a mesma coisa. Mas mais do que isso tudo, é o Zeitgeist. O Matrix
ele foi um retrato daquela época. O retrato do final dos anos 90, um retrato da virada do milênio, sabe? Do final do século, do começo de um novo século. Traz na sua história muito do que se falava na época, sabe? Da desesperança desse ciclo de vida, sabe? Essa coisa do nascer, crescer e morrer, e você ter a tecnologia chegando cada vez mais forte, a gente cada vez mais dependente dela, e a gente se questionando do papel dela e do nosso papel nesse novo mundo, sabe? E do nosso valor, da nossa presença, do nosso espaço. Então Matrix toca muito nessa desesperança, sabe, do futuro, nessa coisa de que talvez o futuro pode não ser tão interessante, entendeu? Essa ansiedade e medo do desconhecido. Agora, eu acho que o Tudo representa perfeito essa época que a gente vive, primeiro, pelo aspecto de ser um filme sobre imigrantes chineses pós-Covid. E depois de tudo que a gente passou nesses 2 últimos anos, onde a comunidade chinesa e imigrantes chineses voltou um preconceito completamente forte em cima deles, sabe? De serem culpados por todo o mal do mundo e de sofrerem ataques e de serem mortos. Então, de você ter um filme onde você vai mostrar, um filme que não esconde as dificuldades de você querer manter a sua cultura num mundo onde tem uma cultura diferente e onde você é julgado e inferiorizado por essa cultura, de você não entender a língua, sabe? De você ser uma pessoa inferior por causa disso. You're always trying to confuse us with these big words. I thought you were going to bring your daughter to help you translate. E por ser um filme que fale de multiverso. Ele não é o primeiro filme que tá falando sobre multiverso. Não é novidade essa onda de filmes sobre multiverso. Mas eu acho que o Tudo, ele trata o multiverso de uma forma diferente. Ele trata o multiverso que está presente hoje em dia com a tecnologia completamente encurtida na nossa realidade, sabe? No momento a gente vive uma ansiedade constante de questionar o caminho que a gente está seguindo. A gente está vivendo um momento onde a gente, talvez na história da humanidade, nunca teve tantas opções, nunca teve tanta oportunidade, tanta coisa diferente que você pode fazer, tanta obrigação de que você seja mais do que uma coisa. Hoje você não pode ser só uma coisa. Você tem que ser mais de uma coisa. Você é um dentista, mas você tem que ser um criador de conteúdo, senão você não consegue sobreviver. Se você faz isso aqui, mas você tem que fazer aquilo ali, porque a competição, porque a vida, a economia não tá legal, então você tem que, sabe, ser mais do que uma coisa só. Essa ansiedade constante que a gente vive de não saber se a gente tá no caminho correto, de a gente não saber se a gente fez a escolha correta. A gente, no momento, faz uma escolha, mas a gente tá se questionando e tá pensando nas outras 10 que a gente não escolheu. Por conta da tecnologia e por conta de redes sociais, a gente tá o tempo todo acompanhando as vidas de outras pessoas, os universos de outras pessoas. E a gente tá comparando com a vida de outras pessoas o tempo inteiro. E aí entra naquela espiral da gente, de parecer que as outras pessoas estão fazendo escolhas melhores do que a gente, de que estão tendo vidas melhores do que a gente, de que estão tendo relacionamentos melhores, de que estão tendo experiências melhores, sabe? Estão tendo vidas mais interessantes do que a nossa. E a gente fica, será que eu fiz a escolha correta? Será que eu tô no caminho correto? Será que eu deveria ir por aqui? Será que eu deveria ter ido pra A? Será que eu deveria ir por B? Será que eu deveria ter pego aquele trabalho? Será que eu deveria ter ido por aquela oportunidade? Será que eu abri mão daquilo deu certo? Será que essa escolha foi melhor? Será que essa pessoa que eu tô junto é a pessoa correta pra minha vida? Será que eu tenho que ter filho? Será que eu não tenho que ter filho? Are you with me? E por isso a Evelyn, assim como o Neil, são protagonistas perfeitos. Porque eles são o ápice da mediocridade ali no seu mundo, entendeu? São pessoas que eles não necessariamente são pessoas péssimas, nem pessoas incríveis, são pessoas medianas. São pessoas sem grandes coisas na vida, além de uma grande insatisfação com o que tem e um grande anseio por algo que nem eles sabem definir o que é. Do you believe in fate, Neil? No. Why not? Because I don't like the idea that I'm not in control of my life. I know exactly what you mean. What's that? It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What is the truth? Nothing matters. That you are a slave, Neil.
Eu lembro de uma época que eu trabalhava na Apple, né? Tinha, assim, muitos imigrantes chineses lá, né? Muita comunidade chinesa gigantesca. Eu lembro dessa mina que trabalhava comigo, a gente tava trocando uma ideia. Eu tinha visto o Instagram dela de culinária que ela fazia. Ela me mostrou e tal. Eu, claro, não comi nada do que ela tava fazendo, mas só de ver a apresentação, a qualidade de, tipo, pães, tortas e doces, cara, umas coisas magníficas assim que ela fazia, sabe? E eu tava falando, caramba, você vai seguir? É isso que você quer fazer, sabe? E ela falou, não, eu amo fazer isso, mas ela tava estudando pra ser dentista. Por que você não segue essa parada que você adora fazer? E ela meio já, não. Tipo, pra ela não existia, por mais que ela era a primeira geração, tá? Ela nasceu no Canadá. Pra ela não existia a possibilidade dela fazer algo diferente do que os pais dela queriam pra ela, sabe? Todos esses outros aspectos de tudo ao mesmo tempo em todo lugar é maravilhoso, é interessante pra caramba e eu me divirto pra caramba pela ficção científica, pela ação, por tudo isso. Mas se você tirar tudo isso, você vê que ele é um filme sobre família. Então essa pressão em cima dos filhos é muito real, entendeu? Dessas expectativas que os pais colocam na gente, sabe? Dessa coisa de exigir e até aquele ponto que você não sabe até onde o teu pai tá te exigindo para que, né, porque ele quer o melhor para você, ou o quanto ele tá projetando o que ele quer em você, né? Como se você fosse um boneco de ventríloco, sabe? Quando a Joy começa a se conectar com o multiverso, viajar pelo multiverso e ver as outras versões dela com erros diferentes, com acertos diferentes, com escolhas diferentes, e ela percebe que ela não é única em nenhum aspecto. Ela não é melhor nem pior que nenhuma das outras versões. E ela se sente completamente descartável. Porque o que faz dela ser única? Por que ela seria especial? Por que a vida dela seria especial? E eu acho que isso traz uma aplicabilidade pra nossa vida, porque a gente obviamente não tá se conectando com o multiverso, mas a gente hoje, por conta também de tecnologia, a gente tem uma compreensão de mundo muito maior. A gente, né, tá conectado, sabendo notícias de vários lugares diferentes, é bombardeado constantemente o quão grande é o mundo. Então, bate aquela sensação de tipo, o que faz a minha existência especial? Por que a minha ação, o que eu faço aqui no dia a dia, por que eu tenho que me importar? Por que eu tenho que lutar pra ser uma pessoa melhor, ou fazer algo direito? O que isso impacta no grande esquema das coisas, sabe? A Joy, ao contrário do nome dela, né, desenvolveu essa revolta, essa angústia, sabe? Ao sofrimento da nossa condição de estar vivo, sabe? Essa obrigação de você ser alguém, de você fazer grandes feitos, de ter grandes conquistas, mas que no frigir dos ovos a gente é um pequeno fragmento nessa existência. A nossa incapacidade de fato mudar o curso das coisas. Essa coisa limitante e opressora de que a única opção real que você tem é você ser grato, é aproveitar o que você tem, sabe? O que quer que isso seja. Se não existe escolha certa nem escolha errada, se não existe o melhor caminho nem o pior caminho, se nada importa no fim, se no fim todo mundo morre, tudo acaba no final, por que a gente tem que se importar? Por que eu vou levantar de manhã e vou lutar? Pra quê, sabe? Então a brincadeira do bagel, né, do everything bagel, da metáfora visual do que ele representa, é esse buraco negro, sabe? Essa depressão de você não encontrar valor na sua simples existência, sabe? Essa desesperança de tudo, sabe? Essa falta de otimismo e de alegria sobre tudo, de você não conseguir ver importância em nada, porque tudo parece caótico, tudo parece, sabe, sem nenhum propósito, sabe? Esse é um dos aspectos que eu menos vejo as pessoas falando a respeito de depressão. Porque é difícil alguém que tem uma visão de mundo diferente de você empatizar e entender o que você tá falando, sabe? Para algumas pessoas, existir já é cansativo demais. A simples existência já é um fardo pesado demais. O bagel nada mais é que uma metáfora visual para suicídio. Eventually, that all just goes away. A Evelyn acaba sendo a heroína perfeita dessa história, porque ela é a heroína que não quer ser heroína. É a heroína que tá cheia de insatisfação, mas que no fim, quando chega a hora de mudar alguma coisa, ela foge. A Evelyn é uma personagem, assim como a Joy, que tem um completo desprezo pela própria vida, sabe? Uma completa apatia pelo que ela tem.
tudo na vida dela parece que não atingiu o potencial máximo, em todos os aspectos. É uma mulher de 60 anos que ainda busca a aprovação do pai, que não consegue se conectar com a filha, que tem um marido que simplesmente tá ali por inércia. A visão dela é tão nublada de frustrações que não permitem que ela veja a maravilha do que ela tem, entendeu? Do que ela conquistou na vida. Porque ela poderia conquistar aquilo, ou ela queria conquistar aquela outra coisa, ela poderia fazer muito mais. Ela acha que ainda algum dia ela vai conseguir aquilo ali. Então tudo que ela tem ali naquele momento, seja o negócio deles, o ganha-pão da família, a família toda próxima, tudo aquilo ali não tem muito valor, sabe? Ela é a pessoa que é mais condescendente com a própria vida dela. Ela é a pessoa que mais despreza a própria vida dela. You're also a novelist. And a chef. Last time you told me No, that... please. A teacher. A cada nova conexão dela com outro multiverso, essa desconexão da realidade dela, ela é cada vez mais seduzida. É cada vez uma coisa, um sonho que já vem pronto pra ela numa bandeja. Então você tem uma coisa que quase do yin yang, sabe? Da filosofia chinesa, onde você tem esses opostos que eles estão interconectados, que um precisa do outro pra existir. A mente da Joy fragmenta por ser forçada a ver todas essas outras opções, todos esses outros caminhos, antes mesmo dela ter, uma própria escolha, enquanto a mente da Evelyn é fragmentada pelas frustrações de vários caminhos que ela nunca tomou. Another year. Pretending we know what we're doing, but really, we're just going around in circles. E você vê como a Joy quase consegue tragar a Evelyn pra esse abismo dela, pra mostrar que, cara, você não precisa ficar frustrada por você não ter atingido os seus sonhos, você não precisa ficar frustrada porque sua vida não é do jeito que você imaginou quando você era criança, porque no fim nada importa. No fim é um buraco negro que vai tragar todo mundo. Então é muito confortável a Evelyn quase ir junto com a Joy, entendeu? Porque você fala, realmente, eu não preciso me culpar tanto, eu não preciso ter tanto peso, ter tanta amargura por essas escolhas, porque no fim nada importa, sabe? E por isso que ela é quase tragada, e ela vai junto com a Joy pra esse abismo de não existência, sabe? Pra sucumbir completamente dentro de um buraco negro de desesperança, sabe? E isso é o que é o bonito desse filme, sabe? Porque o que salva a Evelyn no final é ela, pela primeira vez, enxergar o marido dela, enxergar a ação dele lá de conversar com a Deirdre e convencer ela de simplesmente dar mais uma chance, sabe? O que aconteceu aqui? O que foi isso, sabe? Porque a atitude dele, o que ele faz, é uma parada irracional, é uma parada que você não consegue... Você não consegue 2 mais 2 é igual a 4, entendeu? O que você falou? É do jeito que você falou? São as palavras que você escolheu? O que é que causou essa conexão com outro ser humano e fez ela mudar de opinião? How? That's impossible. It's just a statistical inevitability. It's nothing special. A alma gentil do Wayman ainda mostra pra nós, homens, de que nós temos outras ferramentas pra lidarmos com problemas na nossa vida do que só a agressividade que é ensinado pra gente desde que a gente é pequeno. E isso é que é a coisa que é linda desse filme, sabe? Que é a Evelyn enxergar o que a Joy não enxergou em nenhum momento. O milagre do ser, o milagre da existência, sabe? Porque você pode olhar esses montes de acúmulos de terra, essas pedras flutuantes, nessa imensidão desse universo, e por que existiu vida? Por que existiu civilização? Por que existiu a gente? Por que a gente tá aqui? E é isso que a Evelyn começa a enxergar, sabe? É a visão nihilista da existência contra a visão otimista sobre a existência. Pra Joy, tudo é um caos, tudo é um acaso, então nada importa. Pra Evelyn, tudo é um caos, tudo é um acaso, então por isso mesmo que importa.
E eu acho que aqui acaba chegando uma outra temática que a gente tem falado muito hoje em dia ultimamente, muitas vezes sem nem entender exatamente o que é. Aquela grande coisa da simpatia versus a empatia. A gente fala muito de empatia, mas o que é exatamente a empatia? E eu acho que o momento final desse filme aqui é justamente a Evelyn praticando essa empatia, usando pela metáfora visual lá daqueles olhinhos. Porque ao mesmo tempo que você reconhece, né, e enxerga o milagre da criação, você não esquece que, sim, é tudo obra de um caos, é tudo obra de uma extrema casualidade, não tem certo e errado, não tem a escolha perfeita ou não, sabe? Então, é a parte dos louros e da dor de você existir. Ao mesmo tempo que você existe, você tem experiências maravilhosas, mas você vai ter experiências terríveis. Você vai sentir amor, mas você vai sentir dor. Você vai sentir coisas escabrosas. Só que você não pode escolher, sabe? Não tem como você falar, eu vou viver e eu quero só isso aqui do melhor. Não, ele vem no pacote junto. Então, pra mim, a visão da Evelyn nessa sequência final é justamente ela enxergar a dor dela, a dor da Joy, como a dor de todo mundo. É você entender que cada ser humano aqui que desenvolveu consciência, que sabe da sua mortalidade, que consegue, tem essa compreensão de mundo, tem essa compreensão do universo, tem essa compreensão do todo e do nada, do quão opressor é isso, do quão esmagador é isso. E de que você entender que tá todo mundo nessa jornada. Que é como eu vejo você do Avatar, sabe? Que vem do Namastê, do hindu, que é, né, o divino em mim saúda o divino em você. E o divino a gente não tá falando de religião específica, né? Você pode, obviamente, dar um nome do deus A, B ou C, da religião X, Y, Z, ou você pode simplesmente estar falando do conceito de alma, ou nada disso, entendeu? Mas essa questão do milagre, né, da minha existência, e eu reconheço você como um outro ser humano que tá aqui nessa mesma jornada, tentando ser alguém assim como eu. Eu sei que isso soa, né, puta Hare Krishna, né? Imagine all the people. Mas eu acho que no fundo, a gente quer que isso seja verdade. Para pra pensar na visão cristã do paraíso, na nossa visão idílica, na utopia da vida após a morte. O que é ela? Uma vida, né, de puro amor, de pura plenitude pela sua existência, sabe? De não ter conflito, de não ter guerra, sabe? Você convive com seus outros pares em harmonia. E o que impede da gente viver essa utopia agora? Eu acho que o filme fala isso. O que impede de viver isso, sabe? É difícil pra caramba. Você praticar essa empatia e você ser bondoso e respeitoso com o seu próximo é muito difícil. A nossa convivência humana é muito difícil. Mas eu acredito, se pensando agora num aspecto gigante sobre a evolução da nossa humanidade, que essa é a etapa fundamental da nossa evolução, entendeu? Não é só ir pro lado tecnológico da evolução e conquista e dominar. Tem esse outro lado que a gente tem que olhar também, pra gente conseguir evoluir nesse aspecto também, entendeu? Em como a gente lida uns com os outros, enquanto a gente olha pra dentro, enquanto a gente se conecta com a natureza, enquanto a gente se conecta com algo maior, enquanto a gente não se vê a parte do todo, sabe? Mas sim como parte dele. Eu de verdade acredito nisso. Da pessoa mais perversa à pessoa mais bondosa chegou nesse mundo aqui sem entender nada do que tá acontecendo. E ela tá tentando usar as ferramentas dela pra compreender o seu meio. Toda religião, toda mitologia, toda crença, muitas vezes deturpando, muitas vezes causando muito mal, mas tendo esse mesmo sofrimento que a gente, entendeu? Essa mesma dor que a gente, sabe? Isso que eu acho que é o mais bonito da jornada desse filme. É a Evelyn compreender essa dor e pegar leve com as outras pessoas, sabe? Pegar leve com a própria filha dela, sabe? Mesmo entender que, às vezes, amar vai ser ter que largar a mão e deixar a filha dela viver a própria jornada que ela precisa de descobrimento, de se encontrar, o que seja, sabe? E mais ainda, a Evelyn aprende a pegar leve consigo mesma. De entender que ela chegou onde ela chegou porque ela fez as escolhas que ela tinha com o melhor que ela pôde fazer com as ferramentas que ela tinha no momento, sabe? E que o que importa é o agora, sabe? O passado não existe. O futuro não existe. A nossa vida nunca aconteceu em nenhum desses dois momentos. A nossa vida sempre, desde o momento que a gente nasceu até o momento que a gente vai morrer, ele só existe no agora.